em pro. Ah, em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém. Ó Padre misericordioso, que escuchas la oración de la bienaventurada Virgen María, tu Hijo Jesús, muriendo sobre la cruz, aplastó la cabeza de la antigua serpiente y encomendó todos los hombres a María para que ella sea su madre. Que la luz de tu verdad resplandezca en nosotros y que permanezca en nosotros la alegría y la palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estoy todo desarreglado aquí. Ahorita está así. Ahorita estoy igual. Avioncito se chocó contra el cerro. El avioncito de la vanidad. Mía, mi vanidad. El método del hombre nuevo. ¿Qué les puedo decir? Quando chegamos a la hacienda, nos damos conta de algo. Já nas primeiras horas, na primeira manhã que sigue ao dia de nosso ingresso, não? Aí temos escrita en el pizarrón, generalmente en el comedor o en la capilla o, bueno, em outro lugar, um ambiente de convívio comum. Nos damos conta que está escrito na palavra, e não é qualquer palavra que está escrita. É uma palavra do Evangelho ou de outros livros da Sagrada Bíblia, não? Isto, nos damos conta que há uma palavra, pero não é qualquer palavra, e tampouco é uma palavra de um filósofo, ou uma ideia general, ou uma frase bonita, um poema, não. É a palavra do Evangelho, sobretudo a palavra do Evangelho. E também nos damos conta que todos os dias, quando chegamos à la cena, já en el primeiro dia, nos damos conta que por la mañana nos encontramos para el rezo del rosario, meditamos la palabra, elegimos uma frase e depois, durante o dia, com esta palavra meditada, ela deve nos conduzir durante o dia, nos conduzir nossas, como se diz, nossas atividades, nossos comportamentos, nossas atitudes. E a palavra de hoje é tão bonita, vivir. Como é vivir com autenticidade, ser autêntico em la vivência da palavra, algo assim, com esta ideia, não? ¿Verdad? Não com estas exatas palavras, pero a palavra de vida é justamente o tema de hoje, o método del hombre novo, porque quando a palavra é vivida autenticamente, quando a palavra de vida permitimos que ellas conduzca nossa vida, quando temos uma vivência autêntica do Evangelho, aí se cosecha os frutos. Como nós outros já estamos acostumados, nós outros que já estamos tempos ou há pouco tempo, não importa o tempo de que estamos nascendo, importa sim a qualidade das experiências que he vivido. A mim me importa, a mim às vezes, perdão, é mais interessante ver como minha vida se ha cambiado, como minha vida está sendo transformada por la palavra de vida, por la palavra do Evangelho. E fíjense,
solamente há um câmbio verdadeiro. Desculpe que estou mirando aqui, porque há mais pessoas aqui, cerca de umas 500 hermanos aqui que estão acompanhando o tema. Não, estamos em poucos aqui. Então, solamente há um câmbio verdadeiro, autêntico de vida, quando se vive de maneira autêntica a palavra. É algo óbvio, lógico, e não há como pensar a recuperação de outra maneira, por lo menos em nossa comunidade, por lo menos em la senda de la esperança. Não há outra maneira de pensar que ou de entender que uno vai lograr sua recuperação de outra maneira. Por exemplo, anos atrás, mientras estava em Brasil, um muchacho durante la comunhão de almas, eu posso contar aqui porque vocês não conheceram, então, porque parênteses aqui, não? Não se pode comentar nada de lo que foi compartido en el momento de la comunión de almas. No se pode comentar, salir comentando, senão se torna chismes depois. E você pode, um momento. Oh, não se preocupe. Ai, por amor, por amor. Perdão por ele improviso aqui. Ah, e ele dizia assim, não, então não se pode comentar o que o irmão compartió de su alma en el momento de la comunión de almas. Ok, cierra paréntesis. Entonces, un muchacho decía así, bueno, lo que vine a buscar en la senda, ya lo encontré. Hay todos así. Es que ya no. Lo que vine a buscar es liberarme de las drogas. Ya no quería consumir más drogas, entonces ya encontré. Entonces el padrino que estaba acompañando la comunión lo retó. Entonces tú puedes ir para su casa, puedes regresar, pero ¿cómo no terminé mi año? Entonces aquí tú ves que no estamos para dejar las drogas o una vida de delincuencia. No, es mucho más, porque justo ahorita nadie está consumiendo sustancias, nadie está teniendo una vida de delincuencia, se supone que no. Entonces, ahí no, no es suficiente dejar las drogas en la mayoría de los casos. Yo sé que hay gente que no pasó por la droga, pasó por otros problemas, otros conflictos, ¿no? Pero como están aquí, deben darse cuenta que el objetivo de estarmos aquí es cambiar de vida, cambiar nuestros comportamientos, vencer el egoísmo, vencer nuestro viejo yo, o como hablamos aquí, el hombre viejo. Y es interesante, vencemos al hombre viejo quando vivimos a palavra. Quando vivimos a palavra, permitimos que o homem novo coma. Jesucristo é o homem novo, nazca, não, cresca dentro de mim e se desarrolle. E neste sentido, na história de la Hacienda, há algo muito impactante, muito importante. La raiz del origen de la Fazenda, de la Esperança, hace 40 anos, e Deus nos permite aí seguir muitos anos mais, la raiz del nascimento de la Fazenda é quando pessoas decidiram viver a palavra. Por lo tanto, podemos concluir desde aí, que o grande fruto de la experiencia que, por ejemplo, Fray Hans vivió, Nelson vivió, Iraci vivió y tantos outros, Lucy depois, o grande fruto desta experiência, quando eles decidiram viver a palavra, o fruto é o surgimento del carisma de la esperança.
Dios puso en el corazón de nuestros fundadores y de nosotros también, porque nosotros, déjame explicar algo. Mientras los fundadores están vivos, estamos en tiempos de fundación del carisma. No está todo ya, como se dice, concluído. La obra no está concluida. Está en fase, estamos viviendo la época de fundación, porque enquanto hay un fundador vivo, ok, fundación. Después que todos falleceram, aí sim, empieza uma nova etapa da história. Então, em pessoas que tiveram o coração aberto, disponível, Deus puso a semilla del carisma de la esperança. Hizo nascer em los fundadores e em nós outros também, que somos cofundadores, hizo nascer o carisma de la esperança, que é o grande fruto de la palavra vivida. Déjame ver aqui o que mais que tenho apontado. E outra coisa, não estamos em La Fazenda para estudar a palavra, aunque tenhamos estes momentos de formação. Padre, então, o que estamos fazendo aqui, vamos viver a palavra, claro, é viver a palavra, pero há momentos específicos, e não são muitos, em que nos encontramos durante um mês, mais ou menos, para meditar, reflexionar, compartilhar temas de formação, porque devemos, sim, estudar, meditar, aprender, conhecer os temas de nossa espiritualidade, pero lo más fundamental, permítanme, lo más fundamental es vivir, el esencial de nuestro carisma, ¿no? Es vivir la palabra. Y aquí está todo el fundamento del método del hombre nuevo. Se alguém pergunta aí para você, não? Para ti, depois que tu conclui tu ano, tu processo, você está em la vida laboral, vida familiar, ou mesmo participando de uma celebração, de uma missa em tu paróquia, ou seja, a igreja que tu congregas, não? Se alguém te pergunta como lograste você cambiar de vida, então tu vas a contar as experiências, não vai explicar, vai contar as experiências que te fizeram dar-se conta que deveria cambiar de vida. E aqui está o método da La Facenda, cambiamos de vida, transformamos nossa vida quando decidimos viver a palavra. Ou seja, em outras poucas palavras, mas resumidamente, quando decido amar concretamente, porque o outro nome de viver a palavra, uma palavra para resumir todas as palavras de vida que vivemos durante o ano e depois durante a vida, é amar. Outro dia, aqui, em Guadalajara, aí algo que queria comentar também. Outro dia aqui no comedor, porque aqui em Guadalajara hacemos intercâmbio de experiências cada noite antes de cenarmos. Nos encontramos no comedor, agradecemos por los alimentos em nossa mesa e sempre toca a alguém agradecer e depois este que agradeceu conta sua experiência. E é tão bonito porque são experiências tão concretas que me encanta, me dá gusto escutar. Então, outro dia, o irmão lhe tocou agradecer e não saberia dizer. Aí perguntou assim: deve ser de la palavra de hoje? Então, lhe respondi, lhe expliquei: não é necessário ser la de hoje. Basta que tu has amado. Se tu has amado, já tem experiência concreta. Não é necessário assim, como se diz, detener-se. Não, deve ser esta palavra como
como este aparatito que se pone en el caballo, ¿no? Para no mirar a los lados y ahí, no sé cómo se llama. Ok, no es problema. Ustedes ya compreenderam esto, ¿no? Entonces, no hay que fijarse, ay, ¿cuál la palabra? ¿Cuál la palabra? Si tú tienes, si has vivido durante el día las experiencias concretas, y si tú tienes experiencias concretas, cuéntalas. No importa si fue de ayer, claro, de un año atrás ya se pasó, ya se venció, ya se caducaron, ¿no? Y es una señal muy fuerte que ya no tiene experiencia nueva. Cuando se fija mucho en las experiencias del pasado. Y ahorita estoy me acordando que siempre en las misas aquí, por lo menos, una experiencia estoy contando. Y son experiencias ya que ha vivido más, de hace más tiempo, pero es para el momento de la misa. Yo tengo experiencias más recientes que las ha vivido. Entonces, y aquí hay un otro punto fundamental que importante que comprendemos. No hay que estar fijado solamente aquí es lunes, no sé, en las otras facendas, no importa el día. Importa que si ustedes, nosotros nos encontramos para compartir las experiencias concretas, ¿no? Entonces, no hay que detenerse o fijarse, ay, solamente este día voy a contar la experiencia. Para solamente este día voy a vivir la experiencia para que tenga algo que compartir. No, hermano, estás equivocado. Si piensas que solamente se vive una vez a la semana la palabra, con todo respeto, le cuestiono, tú no buscabas consumir todos los días. Algunos, ¿no? Consumían todos los días. Entonces, ahorita tenemos la oportunidad y esto hacía crecer el hombre viejo dentro de nosotros, el egoísmo. Y ahorita viviendo todos los días la palabra, hacemos que crezca el hombre nuevo, Jesús, Jesucristo dentro de nosotros. Entonces, no hay que fijarse en un día de la semana. Puede ser todos los días. No sé cómo están ahí, cómo está la realidad de cada paciente. No es necesario que me digan ahora, ahorita, pero puede ser otro día. Y contar la experiencia concreta, no hacer meditación. Tantas veces que yo he testimoniado, ¿no? Que el hermano empieza a querer hablar bonito, quiere encontrar las palabras más bonitas, más chidas para contar la experiencia. No, sea concreto. Y empieza a hacer la meditación y se olvida de contar la experiencia concreta. Y bueno, esto es una luz para nosotros. Es una luz, un guía para nuestra vida. El principal del método de la Facenda es la espiritualidad, porque empezamos ya tempranito en la mañana a meditarmos el Evangelio, elegimos una palabra, tratamos de vivirla, procuramos ahí, de alguma maneira, vivir a palavra, depois compartimos essas experiências e também registrar, perdão, há que registrar as experiências, se é possível, não? Aqui, eu sempre conto como estamos vivendo aqui. Aqui temos esta costumbre muito interessante de registrar las experiencias de la palabra que hemos vivido. Por dos motivos. Para ser um diário espiritual, e já vuelvo a este ponto, e também para que, de casualidade, me olvidei de las experiências que he vivido durante o dia, eu verifico mi libreta aí com as experiências e já tenho experiências para contar. Pero experiências autênticas, não? E depois este primeiro ponto, não? Registrar para ter aí um diário espiritual, porque depois que tu e pido a Deus que todos logrem concluir seu processo, todos mesmo, de verdade, de coração pido a Deus
que todos logrem terminar su processo de 1 año. Concluir, não terminar, porque não se termina a recuperação. Sigue viviéndola, porque é para toda a vida. Se queres viver em sobriedade, hermano, há que viver todos os dias a palavra. Não há outro instrumento mais importante que este, mais fundamental, mais essencial. Então, e depois que tu conclues o ano, o processo, não? Te darás conta quando revisar tu diário espiritual com as palavras, com as experiências concretas, te darás conta lo quanto has avançado, lo quanto has logrado cambiar. E aqui não é solamente ter, eu cambiei porque tenho muitas experiências. Não. Quando, vou repetir, a señal visível, a señal mais visível de que tu has cambiado de vida é quando tu vives já de uma forma autêntica o evangelho. E já é algo natural, não automático. A palavra não é automática. Leva um tempo aí para que nós outros que passou aí em Colômbia, por favor, graças, irmão, graças. Pongamos lá atenção aqui, por favor, senão também eu me distraigo e já se perde tudo. Graças, muitas graças. Então, a señal autêntica, não autêntica, não, mais visível, graças. A señal mais visível de uma pessoa que ha logrado cambiar de vida é quando vive naturalmente a palavra, já se parte, isto que queria dizer também. A palavra entra em nossa vida, se torna luz, guia para nosso caminho, para nosso dia, nos dá el sazón de vivir, nos dá sabedoria para viver. Aí, quando é algo natural, hace parte de minha vida a palavra. Não é um cajón aí partadito. Aqui tenho na mesa aqui um cajón, que quando necessito algo, se necessito algo, aqui, esta casa, se vaciou. Então, quando necessito de algo de Deus, me vou hasta este cajón aqui, abro, agarro lo que não quero deixo aí, eu rechazo, tiro fora, tiro a la basura. Não, com Deus não é assim. A palavra não é assim. Quando me é conveniente, vou buscar a palavra. Não, deve ser algo natural, não de conveniências. Não se vive de conveniências. Se vive de maneira autêntica, como a palavra de hoje, é viver com autenticidade a palavra. Ou seja, ser autêntico nas experiências da palavra. E é algo natural, porque como já se parte de uno, esta decisão de amar já é natural, não mecânica, não automática. Não estamos em el, como se diz, piloto automático. Não, não é assim. Então, aqui está o método do homem novo. É muito sencillo de compreender. E há estes passos que les expliquei. O primeiro passo, a meditação da palavra, ou seja, por la mañana, rezar o rosário, fazer a meditação. Depois se elige uma palavra que é igual para todas as fazendas do mundo, por isso que estamos em unidade. E é bonito isto, quando todos estamos em unidade com a mesma palavra de vida, com o mesmo evangelho, com a mesma disposição de cambiar. E depois, então, a meditação do evangelho, depois se elige uma palavra, se la põe em prática, se comparte as experiências e se registra as experiências. São 5 pasitos aí, 5 pontos importantes, não? Para que o método del hombre nuevo, ou seja, a palavra de vida, tenha sua eficácia em nossa vida.
Bueno, déjame ver si algo me escapó. Ay, solo para comentarles. A ver, tengo tantas cosas aquí. Una pregunta para terminar esta primera parte. Padre, ¿Mandé? ¿nos puede repetir otra vez los pasos, por favor? Claro que sí, Los, hijo. Primero, por favor. vamos, ya. Primero, meditación. La meditación, o sea, el rosario, la lectura del Evangelio, meditamos el Evangelio, ¿ok? La meditación, primer punto, primer paso, meditación. Esto todos nosotros lo vivimos, ¿ok? Lo hacemos por la mañana. Después, se elige la palabra. Pero esto que estoy diciendo, comentando con ustedes, ya lo sabemos, pero para fijar mejor, para nos darmos cuenta cómo se... Ay, ¿cómo se diz? Vamos passar por aqui, porque estamos em tema. Passem por outro lado, estamos em tema, por favor. Avise aí que estamos em tema, senão vou me distrair, por favor. Então, outra vez, é algo já que vivimos, não? Pero para ficarmos melhor, para que tenha efeito a palavra em nossa vida, para que cambiemos de verdade. Ok, graças. Graças por sua compreensão. Meditação, ok, outra vez. Se elige a palavra de vida, que vai conduzir nossos quehaceres, que será nossa luz, que será, como havia dicho, nuestro guia, nuestra sabedoria como para sabermos como nos comportar durante o dia. Ok, o terceiro passo, la, la vivência, vivir a palavra durante o dia. Vivir autenticamente, concretamente as experiências. Terceiro, déjame ver se passei algum aqui. Vivir. Ah, e contar as experiências ao final do dia. E aqui não importa tanto o dia. Sei que há em nossa programação dias específicos para fazer comunhão de almas, para contar as experiências, pero não importa ao contrário, é muito importante que tenhamos um dia para que todos tenham a oportunidade de contar suas experiências concretas, ok? E depois contar as experiências e depois já foram quantas aí? Um, dois, três, quatro e o quinto passo, registrar por dois motivos, para que tenhas um diário espiritual para ver aí como está tu crescimento em la espiritualidade, como está tu cambio de vida e para que quando lhe toca contar as experiências, não te olvides, não des la desculpa que eu não me acuerdo. Isto para mim é uma justificativa de quem não se fijou em la palavra ou, bueno, por outras razões, não? É fácil justificar. El outro não hizo, não sei o quê, não sei o quê. Sempre esperamos por el outro, sempre justificamos. Nunca assumimos nossa vida. E a palavra de vida, este método do homem novo, sirve para assumirmos de hecho nossa vida. Seamos protagonistas de nossa história. Ok, ok. Eu creio que. E a pergunta que hago não é para responder ahorita, pero como meditação personal, como exame de consciência. Já sou homem novo, porque buscamos aqui cambiar de vida, ou seja, sermos homens novos por meio de la palavra de vida vivida concretamente. Sou um homem novo, tenho experiências concretas para contar e uma vez mais para ajudar-les em la reflexão. Quando tenho experiências concretas para contar, quando tenho uma autêntica vivência do Evangelho, aí já me dou
cuenta que soy hombre nuevo. Al contrario, no. Tengo mucho que cambiar. Muy bien. Algo que me acordé de comentarles. Aquí ya termino. Muchos años, hace muchos años yo estaba en Manaus, Brasil, región norte, ahí y allá me quedé 6 años, viví 6 años. Fue interesante porque una vez estaba me preparando para una misa, algo así, y pasaba por el pasillo de la casa y me encontré con un muchacho interno, estaba esperando una cita ahí con el encargado, con otros padrinos, no me acuerdo lo que era, una junta, y yo debería ir a la ciudad para oficiar misa. Y cuando pasé por él, buenos días, ay, buenos días, padre, ¿cómo está? Ah, bien, ¿y tú cómo estás? Ah, pues estoy bien. Y ya soy coordenador, padre. Ah, ¿cuánto tiempo tienes? Ah, 10 meses. Así habló con una cierta soberbia, ¿no? Y era más alto que yo, entonces parece que aumentó de tamaño cuando habló. Se infló un poquito ahí. Parecía que había crecido de altura. Parecía con 3 metros de altura porque hablaba, ya soy coordenador. Yo soy coordenador y tengo 10 meses. Como se, bueno, no sabía decir lo que pasó en su cabecita. Ah, 10 meses, qué bueno. Bueno, 10 meses de fazenda, ¿verdad? Sí, padre, 10 meses de fazenda yo tengo y soy coordinador. Ya soy coordinador. Y le preguntaba, ah, ¿y cuánto tiempo? Ok, 10 meses de fazenda y ¿cuánto tiempo de experiencia con Dios, o sea, de vivencia concreta del evangelio tienes? Y él estaba así perdón, y está como una llanta que se vacía, ¿no? Que se vacía. Uhum. Y se desmunió, sí. Y cambió la voz. Es que, de verdad, pues, tengo 6 meses de experiencia con Dios. Socorro, auxilio. Para despertar un poco, ¿verdad? Esta es mi manera o sea, de pasar adelante la palabra. Y fue interesante. Cuando le pregunté esto, ¿no? Experiencia concreta con Dios, se cambió la cara, disminuyó de tamaño y al final me dijo 6 meses, tengo 6 meses de experiencia con Dios. La voz también se cambió. Ok. Entonces le expliqué algo que voy a explicar a ustedes también. Les explico. Lo más importante, lo que importa de verdad para Dios, ante Dios, no es el tiempo de reloj. Aquí no tengo reloj. No es el tiempo que tú marcas en el calendario y ya estás loco porque faltan 300 días para terminar mi año. No, no, no. Quem pensa assim está equivocado. Que o tempo de la fazenda é o mesmo do calendário. Não. O tempo de Deus é outro. E aqui les ensino uma palavra griega, kairos. Les explico. Kairos es decir, tempo de la gracia de Deus. A cada quem le toca um tempo del kairos de Deus, de la graça de Deus. Kairos es gracia. Gracia, es gracia de Dios. A cada quien le toca un tiempo de la gracia de Dios. Yo acompanhei já vários que haviam concluído su año, pero recayeron. ¿Qué pasa en Colombia aí? Ustedes estão distraídos com outras coisas. Não sei o que passa e querem compartilhar algo. Uno está casi acostado. Perdão, tenho que falar porque isto me saca de onda. Eu nem sei se estão me escutando. Colômbia.
Não, ustedes não estão ponendo atenção, nem se mira a cara de ustedes, por favor. Les hablo com todo carinho. Parece que não estão interessados. Se não estão interessados, hermanos, podem cerrar já a ventana. Disculpe la sinceridad, pero tengo que ser auténtico con el evangelio. No es justo. Estoy aquí, no, compartiendo el tema y parece que hay, no solamente ustedes, pero por veces miro a otros ahí que están también distraídos. Y, ok, vamos adelante y recomenzar. Ahora ya me perdí. ¿Dónde estaba yo? Lo importante no es el tiempo que está. Sim, lo mais importante é o tempo que tu aproveitas, não tanto de reloj, de calendário, e vives a palavra. Ah, eu estava comentando de muitos hermanos que... Ah, isto está me sacando de onda. Por favor, se vocês podem mirar em la câmera, por favor, de Colômbia, porque não, no mais veo la cara de uno. Se estão enojados, hermano, não pode fazer nada. Se vocês não estão interessados, não pode fazer nada, hermano. Ok? E não contestem, por favor, senão vai me sacar de onda outra vez. Depois vou falar com o encargado de vocês. Ok, vamos adelante. E vários que haviam terminado o ano regressaram para recomeçar, pediram um recomeço, não? Por quê? E eu nem perguntava para eles o que passou, eles mesmos se deram conta. Ai, padre, durante meu ano não vivi nada. Como se diz aqui uma expressão? Se tira com a pança? Como se diz? Se aventa com a pança? Ah, passei o tempo todo de mortito aqui. De pançaço. Por isso que recaí ahorita, estou querendo fazer outra vez mi processo. Porque não supe, não é que não compreenderam, compreenderam que a palavra deve ser parte de nossa vida. A palavra é a que cambia uno. E então, me diziam isto, não? Ai, padre, não aproveitei meu tempo, me quedei aí de mortito, se me dormiu todo, não aproveitei, compreendi o que deveria ser, pero não lo actué, e ahorita, pues, tenho que fazer todo outra vez. Quando alguém regressa à senda, é porque deve dar-se conta de lo que não logrou viver em la fazenda. Algo lhe faltou, seguramente. Não é por, motivos tontos, não. Ah, eu recaí, não. Se olvidou da espiritualidade, já não rezava, já não meditava, já não vivia a palavra, e depois passou a ser desonesto, faltou a sinceridade, começou a mentir, e depois o consumo, o que tu hacías antes de venir a la senda, empezaste a viver como antes de irse a la senda, entonces aqui já é o último passo da recaída quando consumes ou quando te pones outra vez agressivo com as pessoas, ou já empezaste a roubar outra vez, os vícios, não? As adicções de cada quem, não somente as adicções de drogas, outros tipos de adicções. Ah, me involucrei com prostitutas outra vez, porque minha adicção é esta. Me involucrei outra vez em juegos de apuestas, perdi outra vez muita plata e ok, cada quem tem sua adicção. Então, para terminar, ok? La pergunta, não? Vuelvo a la pergunta. Sou homem novo? Tenho experiências concretas para contar e para ajudar nesta reflexão personal, nesta meditação personal. La señal de que minha vida cambiou é quando tenho experiências concretas para contar. Muito bem, aqui termino. Creio que se quedou claro. Alguém quer compartilhar algo, uma experiência? Ou se não se quedou muito claro o tema, pode perguntar. Eu, com alegria, com gosto, explico outra vez.
Padre, los métodos que son 5, pues podemos implementar más, ¿no? O sea, como por ejemplo crear hábitos de seguir, digamos, afuera yendo a disposición del Santísimo, el vivir la vivencia en casa, podemos implementar todo eso, ¿no? También, no quedarnos solo con esas 5 métodos de hombre nuevo que sí son buenos, pero uno puede crear muchos más y así uno va a tener y va creando hábitos. Ajá, sí, es verdad. Por ejemplo, como les había comentado, la espiritualidad es el centro del método. O sea, la espiritualidad concreta. La espiritualidad concreta. Tenemos el tiempo de, por ejemplo, como dijiste, adoración al Santísimo Sacramento, perfecto. Participación de la misa, perfecto. Pero hay la parte práctica también de la espiritualidad. Vivir la palabra concretamente, que ya estamos más que, ¿cómo se dice? Como les diré, ya somos casi doctores, pero hay que tomar cuidado para no ser doctor, para ser doctor de la ley y necio en la práctica de la palabra. Muy cuidado, mucho cuidado, ¿ok? Si no nos tornamos simplesmente científicos de la palabra, ¿no? Pesquisadores. A ver, estás correcto, hermano, pero aquí hay solamente un comentario. Cuidado para no poner muchas cosas innecesarias. Llenar ahí de cosas que después tú no logras vivir. ¿Se me explico? ¿Ok? Quedarse con el esencial y repitiendo los pasos del método del hombre nuevo, los pasos, ¿no? Creo que ustedes tienen ahí. La meditación del Evangelio, ¿ok? Elegir la palabra de vida que va a conducir nuestro día. Vivir concretamente las experiencias, la palabra. Contar, compartir las experiencias y, si es posible, registrarlas, escribirlas, apuntarlas en su libreta. ¿Ok? ¿Alguien de Rincón levantó la mano? Sí. ¿De qué manera puede uno detectar cuando está viviendo en ese momento caído del que mencionaba? Está viviendo en la gracia de Dios o el tiempo de Dios. No comprendí. ¿Cómo puede uno detectar el momento en el que se vive en el tiempo caídos? ¿Cómo puedo? Esta primera palabra, ¿cómo puedo qué? Detectar. Detectar. Sí, es darse, mirar tu vida, Omar, hacer un exame de conciencia al final del día. Si yo viví de manera honesta, de manera concreta, auténtica la palabra, y esto me ayudó a cambiar las actitudes, por ejemplo, en la meditación de hoy, en algún momento se va a decir así, cuando mis conversaciones, cuando mis charlas, mis pláticas ya no tienen groserías, cuando mis pláticas ya no tienen chismes, cuando mis pláticas ya não tiene aí juzgamentos. ¿Se me explicou? Aí se vê que estamos cambiando. Aí esse já está vivendo o tempo kairos, o tempo de la gracia, ou seja, de acordo? Se me explico? É muito concreto, hermano. É muito sencillo de entender, pero nos hace difícil de vivir, ¿verdad? Porque el egoísmo, el hombre viejo, quer dominar todo el tiempo aí. ¿Cómo se dice aquí? Otra palabra de pereza, flojera. La flojera quiere nos dominar. Estes vicios de querer hablar de pornografía, de sexo, de drogas, de como se fueran ventajas. No es ventaja. Ustedes se dieron cuenta ya que tener esta vida de hombre viejo no fue ningún tipo de ventaja para ustedes. Vivir así no es ventaja. Ya se dieron cuenta, entonces por eso que pidieron ayuda. Escribieron una cartita y yo creo que sí, pidieron ayuda.
Ay, estes hermanos, otra vez. Entonces, ¿comprendiste, hermanito? Ok. ¿Algo más? Si no, vamos a terminar ya. Ustedes aquí de Guadalajara, ¿algo? ¿Quieren comentar algo? Fernando, Juan Manuel, José, este chiquillo aquí, con todo el respeto que tengo. Víctor, César, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Qué onda, Miguel? No sé. Yo sí quiero preguntar. Sí, José. La mayoría, la mayoría, se me ha dado este, como un consejo que usted nos dio, de que he estado fijándome cuántos días he estado aquí y cuántos días me faltan para terminar mi periodo de voluntario. Entonces me acordé de que usted dice que vivir solo el día me ha servido mucho. Vivir solo el día y no estar fijando cuánto me falta, cuánto tiempo llevo. No contar el tiempo, pues, el día, sino solamente ese día. Ok. Vivir con intensidad este día. Sí, de acuerdo. Vivir el momento presente, no importando cuánto tiempo falta. Porque no sé si todos lograron escuchar bien a José. Ok. Aquí se ve algo importante, ¿no? Voy a resumir, de manera resumida, José nos comentó que cómo le fue importante hacer esta descubierta. Vivir, gracias, Pachequín. Ricardo, como é importante viver o momento presente, não importando quanto tempo nos falta, quanto tempo aún vamos nos quedar aqui, porque é um peligro. Les explico. É um peligro pensar assim, quanto tempo... Ai. Quanto tempo... porque é um peligro. Porque aí pode entrar e entra um peligro. Quando termina o processo, e esta palavra terminar não me cai, não me cala. Terminar o processo, não. Estou para concluir o processo, quando já concluí o processo, ai, terminou todo, se acabou, nunca mais. Ai, graças a Deus. E agradece a Deus por haver terminado. Não. Uma vez passou isto com o muchacho que nosotros no tenemos calendario. Déjame cambiar aquí. A ver si los demás están. Ah, no, están todos despertitos. Ay, perdón. Ahora ya me... Aquí, otra vez. Ahora se ve otra carita. Una vez pasó esto con un muchacho, para terminar con esta experiencia. Ele había hecho, no teníamos calendario en la hacienda, y en su cuarto una vez, un otro compañero de su cuarto me comentó, padre, fulano está, tiene un calendario ahí. Ok. Pero es un calendario sano. No, son papelitos que él amarró con hilo, lo colgó en la puerta de su closet y está escrito así, los números en orden decreciente. ¿Me explico, no? Contagem, ¿cómo se dice? Ok. Aí, por exemplo, o primeiro papelito estava 60. Arrancava este papelito com 60 estava em 59. E assim, ele hizo um tipo de calendário, pero al final do dia, a tarde já arrancava, nem esperava tirar, cambiar para meia-noite, não? Que é o dia seguinte, às 6 da tarde já arrancava, 59. A la tarde do dia 59, 58. E assim viveu de uma maneira muito feia. Muito feia. Não terminou bem sonho. E case por pouco que não nos rouba
la única guitarra que tenemos en la fazenda. Él casi la lleva, o sea, la roba. Yo me di cuenta, porque había, ¿cómo se dice? Envuelto en periódicos para disfrazar, para que no viéramos que era nuestra guitarra. Y yo me acordé que él nunca aprendió guitarra en la vida, en la fazenda. Nunca tocó una guitarra, porque no sabía tocar. Y al final de su año, cuando terminó, aquí se digo terminó porque después regresó como recaído. No, ni quiso regresar por vergüenza y orgullo. Y al final ya actuó así. Estaba tan mal que incluso quería robar la guitarra. No para aprender a tocar guitarra, no. Ustedes já compreenderam para quê. Y lo sorprendí y agarré, tomé otra vez la guitarra. 2 semanas después, ni pasó 2 semanas. Já estava recaído. Su mamá, ay, ¿qué hago con mi hijo? Bueno, ofrezca ayuda. Ah, él no quiere, entonces ya no puedo hacer nada, señora. Não, ustedes não apoiaram meu hijo, as famílias pensam que nós outros vamos fazer milagros aqui dentro. Eu não tenho. A única coisa que hago com mis manos de milagro é consagrar pan e vinho para que seja o corpo e sangue de Jesus e perdonar pecados. Isto pode ser. Las demás coisas não. Então, eu expliquei, senhora, não fomos nós outros que falhamos. Tu hijo, senhora, su hijo, senhora, que não quis viver. Decidiu não viver, não decidiu viver. Recebeu todos os instrumentos, todo lo que era necessário para cambiar de vida, pero não cambiou porque não quis. E al final queria roubar a guitarra para saber se lo que iba a hacer com a guitarra, não? Tocar música que não iba, porque não sabia tocar. Bueno, entonces para terminar, quando tenho experiências autênticas da palavra, me dou conta que já sou homem novo, ok? Quando vivo autenticamente, quando vivo de maneira honesta, autêntica, verdadeira, a palavra, e permito que a palavra conduzca minha vida. Eu sou homem novo. É a grande señal que temos, uma señal visível, muito visível. Se vê quando uno cambiou, visivelmente, em suas atitudes, em sua maneira de falar. E há que fazer este exame de consciência. Como estão mis charlas, mis pláticas, lo que hablo, lo que penso de los demás. Mis miradas são, como se diz, têm outros interesses que não sejam amar ao próximo. Há muita coisa aí para meditar, ok? Então, les agradeço, les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día. Que tengan un excelente día lleno de las experiencias de la palabra para serem, de hecho, hombres nuevos. Assim sea.